Bom, então, para a gente iniciar o festival, nada melhor do que falar como que tudo começou, né? São tantas histórias que nos fazem sentir acolhidas, porque a gente, né, afinal, a gente não está sozinha. Então, vamos deixar as manas entrar para a nossa mesa, Descoberta da Sexualidade. A mesa vai ser composta por Gabriela Soltelo, a Ana De Vito. A gente ia ter a participação também da Clara Xavier, mas acho que não vai ser possível ela estar com a gente hoje. Mas a gente vai ter aqui a mediação da Carolina Silveira. Bom dia para todas e Bom uma dia. ótima mesa. Bom dia, gente. Bom dia. Felicidade imensa de estar aqui. Muita. E, gente, ainda tá dando um equinho. Eu acabei de notar que o meu nome aqui na exibição tá com um erro no meu Instagram. Ô, dó. Mas é pra chachar. Gente, primeiro então, começando, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Infelizmente a Clara, acho que ela realmente não vai conseguir chegar. Mas tudo bem, a gente vai conduzindo. Se ela chegar a tempo, ela vai entrar e participar com a gente. Então, começando, eu queria me apresentar um pouquinho. Meu nome é Carolina, como vocês já viram. Eu comecei recentemente com o projeto Visibilidade. Ele é bem recente mesmo. Gente, é muito estranho porque eu tô falando e tô me ouvindo ao mesmo tempo. Vocês estão ouvindo também. Mas a Visibilidade é um projeto de textos. E eu comecei, inclusive, com um texto que fala sobre a descoberta da sexualidade, que eu quero falar um pouquinho depois. Mas primeiro eu quero passar a palavra para vocês também, para vocês se apresentarem um pouco. Vai lá, Clarinha. Bom, eu acho que para mim também tá dando um pouquinho de eco, né? Eu vou tentar ignorar esse fato para conseguir me apresentar direitinho para vocês. Bom, eu sou a Ana Clara De Vito, eu sou poeta aqui de São Paulo. Além de ser poeta, eu sou funcionária pública estadual do Judiciário, aqui do Estado. Eu tenho 2 livros publicados. Um é o Água Indócil, que saiu pela Urutau, de poesia, em 2019. E o segundo, na verdade, é uma plaquete, que é um livro artesanal, né? Menor do que um livro comum. Todos os processos de criação passaram por mim. Se chama Meada. E também publiquei em 2019. Foi bem especial. E, além disso, eu divido, aqui em São Paulo, a coordenação do Clube da Escrita para Mulheres. Foi fundado em 2015 pela Jari Arraes, maravilhosa escritora, poeta. E agora meu som sumiu. Não estou ouvindo mais vocês. A gente descobriu um macete para ajudar no eco. É o mute. É o mute, nossa, a mágica do mute, cara. Então, né, para terminar a apresentação, né, eu divido a coordenação do Clube da Escrita para Mulheres aqui em São Paulo, junto com a Jari Arraes, que é outra escritora maravilhosa, poeta, cordelista, rainha, deusa da porra toda. E eu conheci a Gabi lá, né? E eu tô feliz demais de estar aqui, nessa mesa. Para mim, vai ser super especial debater esse tema. Ai, arrasou. Gente, eu acho que o eco deve ser por causa do meu fone. Desculpa qualquer coisa, RS. Deixa eu mutar aqui. Eu espero que quem esteja ouvindo no YouTube não esteja ouvindo com eco. Qualquer coisa vocês avisam aí. Bom, eu sou a Gabriela Soltelo, sou sapatão, escritora. Lancei ano passado meu primeiro livro, que chama Ninguém Vai Lembrar de Mim, editado pela Jarid também. Ele foi contemplado pelo primeiro edital para autores estreantes da cidade de São Paulo, da Secretaria de Cultura. E ano passado também ele ganhou o primeiro prêmio Mix Literário do Festival Mix Brasil. E é isso, eu tô super feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, Clube Lesbos. Muito legal estar com a Clarinha, com a Carol. É um prazer conhecer você, Carol, que na verdade a gente nunca tinha se visto, né? E obrigada a todo mundo que está aí assistindo. Esse tema, ele foi bem duro para mim, mas eu acho que eu consegui transformar ele num dos meus maiores orgulhos da vida. Então, estou super pronta, me sinto pronta para falar sobre isso. Ai, gente, vocês são umas fofas. O currículo de vocês é lindo. Parabéns.
Eu queria começar, então, acho que quando a gente fala um pouco de descoberta de sexualidade, a primeira coisa que eu pensei foi que podia ser que talvez essa questão da descoberta viesse com o momento em que a gente talvez tenha esse contato com alguém, né? Enfim, do beijo, do sexo, o que for. Mas eu fiquei pensando que a gente tem uma trajetória também antes da gente chegar nessa questão da descoberta, né? A gente um dia acorda e fala, sou sapatão, eu acho, né? A gente tem um caminho, a gente vai se entendendo melhor. Então, eu pensei em falar um pouquinho disso, até porque eu li um livro recentemente da Elaine Baeta, eu acho, falei o nome dela errado, tadinha, que chama O Amor Não É Óbvio, e eu não sei se vocês conhecem, é muito maravilhoso, e aí eu li umas partes que me deram uns insights, assim, para falar disso, e uma das partes que eu achei mais interessantes é sobre uma menina mais novinha e tal, ela tá se descobrindo, e aí tem uma parte que ela fala que quando ela começa a perceber que ela tava se interessando por uma menina, ela vai pesquisar na internet, assim, tipo, fazer tipo quiz, não é quiz, questionários para ver se o resultado final dava lá, tipo, sim, você é sapatão, sabe? E aí eu fiquei pensando nisso, eu lembrei que eu fazia muito isso também, quando eu comecei a me interessar, pensar sobre, e aí eu fiquei pensando, gente, será que mais alguém fazia esse tipo de coisa? Como é que foi esse caminho para vocês, assim, esse início, esse antes da gente realmente bater martelo e se identificar de alguma maneira, sabe? Foi tranquilo? A Gabi já falou que não foi muito, né? Não. Não foi muito, mas ao mesmo tempo eu acho que eu sentia muita falta dessas referências, assim, né? Por exemplo, eu comprava muito aquelas revistas adolescentes, tipo Capricho, né? Toda Teen. E era tudo assim, como ser perfeita para o seu primeiro beijo com um homem. Você é mais patricinha ou mais skater? Eu sempre era mais skater, mas mesmo assim não era sobre isso, né? Tipo assim, tem um monte de camadas aí, né? E eu acho que na minha escola, por exemplo, tinha muito uma coisa de a menina que, acho que em muitas escolas, né? A menina que joga futebol é a sapatão, a menina que sei lá, que não. Tipo, e eu acho que eu tentava sempre. Acho que toda criança faz um pouco isso, né? Tentar achar os seus nichos, buscar coisas com quem elas se identificassem. E eu não sentia muito isso. Todas as meninas da minha escola estavam falando dos garotos e eu assim, tá bom, né? Aí eu até achava que eu tinha que escolher um pra gostar. E aí eu escolhia, às vezes eu escolhia mais de um. Isso diz muito sobre mim. Mas na época eu ficava assim, tá bom, acho que eu gosto do Alan. Acho que o Alexandre é legal. Mas, tipo, sabe, não sentia nada, assim. E pra elas era um mundo, né? E eu acho que eu sempre me senti meio fora, assim, nessa curva. E sentia muita falta de me ver de alguma maneira. Tanto que, até uma coisa que eu acho legal comentar, eu sou formada em jornalismo, né? E no meu TCC da faculdade, o que eu fiz junto com outras 3 amigas era uma revista digital que seria, naquela época, tá, gente? Hoje em dia já tem um monte, a gente tá até aqui falando sobre isso, então a gente tem muito mais espaço, né, para poder falar sobre as nossas descobertas, vivências e tal. Mas naquela época, que não faz tanto tempo assim, quando eu me formei, foi 6 anos atrás, 7 anos atrás, 2014, a gente fez uma revista digital para adolescentes de 13 a 18 anos, mais ou menos, que ela fosse assim o inverso do que a Capricho era. Então a gente fez matérias, tanto eu fiz uma matéria que era Beijei Minha Melhor Amiga, e agora? Alguma coisa assim. E era disso que eu sentia falta, de poder falar sobre isso naquela época, né? Então, quando eu tinha essa idade, 13, 14 anos, já era quando eu estava começando a entender melhor. Isso é a minha vivência, né? Porque eu acho que tem gente que sabe desde muito nova, tem gente que só vai descobrir com 20 e tantos, 30, 40 anos. Mas eu sentia muita admiração, assim, né? Por muitas meninas. Achava que era isso, mas depois fui descobrindo que talvez não. É muito tênue também esse momento da infância para a adolescência, né? O que que é tesão, o que que é admiração, você vai tateando. Mas é isso, sim, eu sentia muita falta dessas referências para poder me ver também no que a mídia estava falando nos testes, nas revistas, tentava me enquadrar em algum perfil e geralmente não tinha nenhum, que eu realmente me sentia pertencente ali. E você, Clara? Ana Clara? Nossa, né? Eu ouvindo a Gabs falando, me veio muita coisa, sabe, sobre essa questão do pertencimento. Para quem é bissexual,
a representatividade, pelo menos na época que eu estava crescendo, né? Hoje eu estou com quase 35 anos, então pensa numa adolescente crescendo no final dos anos 90 e início dos 2000. Não tinha, a discussão sobre lesbianidade já era uma coisa bem escassa. Sobre bissexualidade era praticamente nula e era colocada muito claramente, inclusive nas revistas para adolescentes. Eu lia muito Capricho, Toda Teen, Atrevida. Tinha os famosos testes, né, que eu vivia fazendo, e eu também era muito mais skater. E a questão da bissexualidade, eu lembro que numa das edições da Capricho que eu li, isso me marcou muito, muito, assim, devia ter uns 14, 15 anos. Tinha um psiquiatra, um homem branco, do Sudeste, da Hospital de Clínicas da USP, falando que a bissexualidade, isso aí de ficar beijando menina, ele colocou quase essas palavras, assim, que era uma fase da curiosidade das meninas, e que se isso permanecesse, era caso de procurar tratamento. E assim, isso me marcou muito, porque um pouco antes, coisa de uns 2 anos antes, quando eu tinha uns 13, eu passei por um episódio de... a minha sexualidade, assim, o meu interesse por meninas, por mulheres, eu descobri, assim, eu notei que tinha alguma coisa de claramente diferente comigo no episódio de bullying. Olha só como é que é louco, né? Sempre fui aquela menina isolada, não tinha muitos amigos quando estava crescendo. Sabe aquela menina que o estereótipo quinta-seresco? Daquela menina que todo mundo acha feia e não sai da biblioteca? Eu era essa, menina feia que não sai da biblioteca. O lugar onde eu mais gostava de ficar era na biblioteca. Então todo mundo fazia bullying comigo, né? Imagina. Uma menina considerada feia. Tipo, isso é praticamente um crime na quinta série, né? E sendo mulher, né? Fora dos padrões estéticos, né? Se alguém te considera fora de algum padrão, você vai ter problemas. Né? Isso crescendo é bizarro de ruim. Eu sofria muito bullying. E um episódio foi assim, alguém descobriu o meu endereço de e-mail, sabe aqueles zip e-mail? Primeiro endereço de e-mail que tinha no Brasil, assim, da época do chat da UOL. Alguém descobriu o meu e-mail e começou a bombardear a minha caixa de mensagens com pornografia. Só que na época eram com fotos, né? Não tinha vídeo, essas coisas. E... aliás, hoje a gente está muito pior nesse quesito, porque a pornografia é muito acessível e tem moldado a sexualidade de meninos e meninas. Isso é trágico, é praticamente, para mim, criminoso, pornografia. Bombardearam minha caixa de e-mail com pornografia lésbica. Eram fotos de mulheres transando. E, tipo, eu fiquei muito chocada, né, com a agressão, né, gratuita, os textos dos e-mails me xingando, do sapatão, de tudo, né. E eu lembro que vendo aquelas imagens me despertou um desejo. E eu só era capaz de pensar assim, meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu, a gente está num mundo completamente excludente para quem é LGBT. Né? Naquela época não tinha nem a gíria LGBT, a sigla LGBT. No máximo, você dizia, era o gueto GLS. Olha que loucura. E eu olhando para aquilo, eu pensava, meu Deus do céu, que eu seja só feia. Eu não posso, não dá. Se eu for feia e sapatão, eu vou morrer. Mas aquilo ficou na minha mente. Eu falei assim, caramba, por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô sentindo isso? E assim, né? Olha a referência. Pornografia. Pornografia. Já começa com uma referência que é completamente tóxica, né? E numa época que a gente tinha muito menos acesso que tem hoje, né? Não tinha nenhum arcabouço, nenhuma ferramenta para entender como que eu estava. Só sabia que eu sentia tesão, que eu sentia desejo. E que a minha antiga curiosidade, né, para adolescente, com corpos femininos, era mais do que só uma mera curiosidade. Eu comecei a me tocar que tinha alguma coisa muito diferente comigo. Mas aquilo me gerou pavor. Depois aquilo me gerou pavor. E daí eu fui crescendo, né, pensando, bom, daí você cresce, dá capricho, vê aquela matéria, pensa naquela questão da fase, né? Só pode ser uma fase, isso tem que ser uma fase. Tem de gostar dos meninos, arrumar namoradinho. Mas enfim, como eu continuei sofrendo bullying pelo ensino fundamental todo, nem pensava muito nisso. Me trancar na biblioteca, li, comecei a escrever, escrevia. E, como eu também tinha interesse por meninos,
o interesse, o tesão e o amor por meninas, mulheres, foi ficando sublimado, isso foi ficando jogado completamente de escanteio. Daí você cresce com aquela ideia de que, enfim, só pode ser uma fase, e vive como se hétero fosse, vive pela metade, vai vivendo pela metade, e o pior, sem nem se tocar que isso não é normal. Que isso não é normal. O desejo, o interesse, estavam lá o tempo todo, o tempo todo. Tanto é que quando já tinha uns 16, 17 anos, ficava muito na internet, né? Praticamente meus relacionamentos, amizades se resumiam só à internet. Daí quando eu começava a teclar com meninas mais velhas, assim, eu ficava muito encantada, encantada. Uma delas disse que gostava do que eu escrevia, dos meus poeminhas que eu arranhava em inglês, e que ela queria que eu escrevesse para ela. E, tipo, eu fiquei muito apaixonadinha, sabe? E daí foi outro momento que eu pensei, falei, não, definitivamente tem alguma coisa diferente comigo, mas ninguém pode saber. E aquela angústia, aquela angústia, aquela angústia que vai crescendo dentro da gente, a gente sublimando, sublimando, sublimando. Porque, enfim, né, isso tem que ser uma fase, só pode ser uma fase, né? Até que em 2015, 2014, 2015, que eu fui ter a minha primeira experiência afetiva com mulheres, né? Que eu comecei a frequentar festa, comecei a frequentar balada. Abri o meu atual relacionamento, que é com homem. A gente abriu o relacionamento. E eu comecei a me relacionar com as pessoas que eu queria, tipo. Da primeira vez que eu beijei uma mulher, eu entendi. O que eu sinto tem nome. A minha sexualidade, ela tem uma expressão que é ser bissexual. Mas isso se deu também a partir de exemplos que eu fui tendo na minha vida, porque o mundo foi mudando. Eu fui tendo contato com amigas que eram abertamente bissexuais. Uma delas hoje vive num trisal. São novas conformações da afetividade da sexualidade. Mas eu precisei ter exemplo. Assim, caramba, né? Poxa vida, então é isso que eu sou. E tá tudo bem, não precisa ser fase. Não é doença e não precisa ser tratado. Até hoje, né? Até hoje, a bissexualidade, ela é tida como sintoma de alguns transtornos psiquiátricos. É um absurdo. Recentemente eu descobri isso. Que bissexualidade ou pansexualidade, qualquer coisa que divirja da mononorma, é tida como transtorno de personalidade, transtorno psiquiátrico, associado às vezes a transtornos de personalidade múltipla. Falei, gente, mas como? Como que isso pode ser um sintoma? Alguém olhar para o jeito como eu amo, olhar para o jeito como eu sinto tesão, e bater o martelo num diagnóstico de transtorno, isso é muito violento. Mas, assim, quando a gente começa a ter referências de mulheres lésbicas, de mulheres bissexuais, você abraça isso, tipo, que massa, eu também amo mulheres, sabe? Eu amo mulheres. Também. Isso começa a ser referência, mas para mim foi vital ter referência e poder ter as experiências sem esse peso com que eu cresci. Que é uma coisa muito restritiva, muito castrador. E também tem a questão, uma vez eu li um texto sobre bissexualidade de uma escritora chamada Maria Cau, tá no Medium dela, e foi por ocasião de um mês da visibilidade de bio, acho que foi em 2017, também foi um texto que abriu muito meus olhos para muitas das coisas que eu estava passando. A gente passa, né? Continua passando, continua tendo conflito, o conflito não desaparece. Apesar de você abraçar, o conflito não desaparece, né? Porque, enfim, a menina. Eu sou, na verdade, a menina que todo mundo achava que era hétero, né? Então, muita gente não vai lidar bem. Ainda não lida bem com o fato de eu ser LGBT. Esse texto da Maria Cau dizia o seguinte, que a mulher bissexual, ela tem diversas saídas do armário ao longo da vida inteira. Ao longo da vida inteira, porque assim, quando a gente tá namorando uma mulher, ficando com uma mulher, sabia que ela era sapatão. Daí ela termina e vai namorar com um cara. Ela é hétero. E insistem em colocar a gente de um lado ou de outro do espectro. Não, eu não sou 50% lésbica, nem 50% hétero, eu sou 100% bissexual. E é por isso que ela fala, né, um sair do armário constante, é uma coisa que dura uma vida inteira. Participei esse ano de alguns eventos, né, sobre bissexualidade, inclusive um deles foi o primeiro seminário de visibilidade bissexual do Vale do Pindaré, organizado pela ONG UPV, Unidos pelo Vale, LGBT, lá do Maranhão. Foi maravilhoso participar disso, porque isso foi uma saída do armário para mim também, né? Cada vez falar mais disso, de bissexualidade dos meus processos, é uma saída do armário. Então, para mim, hoje está sendo outro desses momentos que a Maria Cau escreveu.
E a gente vai saindo sempre mais, mais, mais. E ninguém volta para baixo. Ninguém volta. A gente, se tentar empurrar a gente sai de novo. É um processo difícil, né? É um processo como ondas, né? Mas é bonito. É bonito, eu não trocaria ser quem eu sou por nada. Eu não trocaria isso mais por nada. Eu acho que a Carol tá mutada. Carol, você tá mutada. Eu apertei 2 vezes, gente. Desculpa. Eu fiquei ouvindo vocês falarem de referência, de sair do armário. Aí eu fiquei pensando que uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo foi que acho que desde que eu me assumi também, assim, na verdade eu não me assumi, eu meio que caí de cara do armário, né? Me tiraram, assim, eu não estava nem pronta, nem queria, não sabia muito bem o que estava acontecendo, mas rolou, né? E foi uma coisa bem complicada na época, assim, eu tinha uma namoradinha, e aí eu tinha 15 anos, ela tinha 16, que é inclusive que eu falei sobre o texto, né? A gente estudava juntas. E aí meus pais descobriram e foi aquela coisa, né, louca, assim. E aí teve uma interferência muito negativa também na época da escola. Eles me fizeram ir para umas sessões individuais, assim, de ler a Bíblia e umas coisas meio complicadas. Foi um período bem conturbado. E aí o que eu falei que foi engraçado, bem entre aspas assim, que aconteceu com o passar dos anos, isso foi em 2013, eu tinha 15, foi que também de ano em ano os meus pais eles gostavam de apagar da cabeça deles que isso tinha acontecido. E aí de 2 em 2 anos eu me assumia outra vez assim. Então eu me assumi aqui em casa acho que umas várias vezes assim, Nossa, que até foda. até o assunto meio que sair daqui do nicho de dentro de casa, sabe? Mas você é Eu sou lésbica ou você é lésbica. bi, Carol? Isso. Ah, E aí, entendi. até esse momento de compartilhar com pessoas fora da minha casa, eles gostavam de fingir que nada estava acontecendo, assim. E isso também era muito complicado para mim, porque eu me sentia meio apagada de alguma forma. Não sei nem se essa é bem a palavra, mas eu acho que eu me sentia meio louca, sabe? Tipo, nossa, será que eu sou mesmo? Será que eu tô Nossa, eu fazendo? entendo. Oi? Eu entendo esse processo de. É até mais fácil falar pra gente de fora da sua família, da sua bolha familiar, é mais fácil. Ai, gente, pra mim foi difícil falar pra todo mundo, mesmo Sim. pra quem era fora, assim, tipo, porque, eu vou contar aqui, tá? Vou começar a falar aqui. Quando eu tinha 15 anos, eu fiquei completamente apaixonada pela minha melhor amiga, né? E a gente era amiga desde os 13, assim. E eu nem sabia, né, o que que era aquilo. Foi quando eu entendi que tudo era muito diferente de tudo que eu achava que existia até então. Então foi uma coisa muito forte e talvez tenha sido o momento mais decisivo, assim, da minha vida, né? Uhum. Mas, e entre a gente estava tudo bem, entre eu e ela, porque a gente se deu, né, essa chance, essa possibilidade de experimentar isso. O que não aconteceu com muitos amigos gays meus, muitas outras amigas também, né? Eu já ouvi relato de, tipo, um amigo meu foi dar um beijo na boca do primeiro menino que ele deu um beijo. Eles se beijaram, o cara cuspiu no chão e saiu andando. Tipo, muito, tipo, não aceito, não quero nem testar o que que é isso, né? Eu acho que tem muitas reações possíveis, porque a gente tá sempre à margem nesse sentido da sexualidade, mas eu sou muito grata a mim mesma de 15 anos por ter me permitido viver aquilo, experimentar aquilo, mesmo que eu estivesse morrendo de medo, morrendo de culpa, achando. E assim, eu tinha uma relação muito difícil com a minha mãe, né? Ela sempre me cerceou muito. E eu sempre era muito certinha. Eu fazia tudo como ela dizia pra eu fazer, né? Eu era muito boa na escola. Eu fazia tudo assim nos conformes. Era a criança, ideal, talvez, pra uma mãe controladora. Até que aconteceu isso. E isso quebrou com tudo na minha vida, né? Porque foi a primeira vez que eu falei, bom, isso daqui é realmente o que eu quero, não o que ela quer. E ela não quer. Porque ela descobriu 6 meses depois e foi muito difícil. Ela me falou coisas absurdas, coisas muito ruins, me impediu de ligar para a Marina, que era a minha namorada da época, de mandar mensagem no celular, confiscou assim as minhas possibilidades de sair de dentro de casa, várias questões assim muito muito nocivas mesmo, e para mim foi uma época muito difícil. É, Me mas foi identifico. também, mas foi também um momento que eu falei, bom, mas
isso que eu tô sentindo, ela não pode tirar. E é a melhor e a pior coisa que eu já senti na vida. E isso, gente, é muito foda, porque você leva isso, né, pra vida. Porque é a primeira vez que eu senti isso, veio carregado de tanta coisa difícil junto, né? Então a coisa do prazer e da culpa, ao mesmo tempo, sempre esteve associada pra mim, porque era o único jeito possível de sentir o que eu tava sentindo vinha tanto uma coisa muito boa quanto uma coisa muito ruim, muito difícil. E aí Punição, eu tive. castigo. Exato. E assim, nojo, né, da pessoa que era mais próxima da minha vida, a pessoa que comandava a minha vida, de certa forma, também, né? Nojo, raiva, ela batia a porta do meu quarto. Nossa, gente, foi assim, uó. Mas demorei um tempo para entender que eu fui muito corajosa naquela época de ter enfrentado isso e ter continuado, sabe? Eu fiquei 4 anos ainda com essa primeira namorada. E aí eu comecei a entender como que eu fazia para quebrar com a minha mãe nesse sentido, né? Porque eu precisava viver aquilo e eu vivi aquilo. É E você, sua vida. foi o meu primeiro, acho que, traço de personalidade, digamos assim, sei que vai muito além disso, mas que eu entendi que era meu e só meu e que eu tinha que agarrar aquilo de alguma maneira, né? E agarrei. E foi bem difícil, mas também foi maravilhoso. E a partir daí que eu acho que eu realmente entendi a minha sexualidade. Quando eu realmente beijei essa menina, senti tudo que eu senti, que era completamente diferente, né? Eu já tinha beijado meninos antes e era tipo, tá bom. Mas com a Marina foi assim, fogos de artifício, né? Bom, acho que tem 1000 descrições possíveis, cada uma aí tá lembrando da sua. E é bem bom, né? Apesar disso, né? Tem a parte ruim também, que era toda essa culpa, esse medo. Eu tinha 15 anos Culpa, num medo, a momento. fetichização dos outros, né? Quando a E gente é assim, maior, o povo fetichiza. Aqueles machos vêm na balada perguntando se pode participar, você quer socar a cara. Pede pra ver se você é lésbica, então prova, beija ela. nossa, gente, que Nossa, terror, sério, que terror. terror. Mas além disso, também tinha antes um lugar anterior, do tipo, tinha uma bissexual na minha escola, assumida, e todo mundo falava mal dela no banheiro. Nossa, que nojo É. da fulana, nossa, Ai, não tira essa. a roupa na frente dela, porque ela é tarada. Tinha esses papos também. Eu mesma já cheguei a falar, nossa, que nojo, ela é bissexual, porque eu tava tentando entender o que estava acontecendo comigo, né? A gente Eu passei nega. por isso também, tipo, de me questionarem, por que você não tenta ficar com mulher, né? Aquelas nossas amigas, elas ficam com mulheres, por que você não tenta? Mas era um homem que falava. Fica aí, beija uma menina. E eu rejeitava isso fortemente, porque eu já notava a fetichização, tipo, se for ficar com uma mulher, não vai ser pra você não, desgraça. Não vai ser pro seu prazer. Mas também ouvindo a Gabs falar, eu me lembrei de uma vez que eu estava discutindo essa questão de sexualidade com a minha terapeuta, né? Que era maravilhosa, ela também cuida das questões de LGBT, ela é especializada em LGBT, né? E ela falando de um trecho do livro daquele Andrew Solomon, que escreveu O Demônio do Meio-Dia sobre depressão, ele também escreveu, se eu não me engano, um livro chamado Longe da Árvore, que fala de pais e filhos, né, de família, de como às vezes os filhos, eles são diferentes, eles têm as próprias vidas. E às vezes eles saem bastante diferentes, né, eles caem bem longe da árvore. E ele comentando, né, como é que foi para ele se descobrir gay psicoatípico, né, porque ele tem depressão, e é um rapaz gay. E tem um trecho do livro que ele comenta da relação que ele tinha com a mãe dele. E a conclusão que ele chega é: a minha mãe, ela queria se livrar do problema que para ela era ter um filho gay. Mas para resolver o problema dela, eu teria que desaparecer como eu sou. Eu, Andrew, não poderia existir, porque a sexualidade é parte invisível dos seres humanos. A expressão de sexualidade. Então, para eu resolver o problema dela, eu tenho que desaparecer, dar um jeito de deixar de existir. Isso não vai acontecer. Então, daí que foi nesse momento que ele ficou em paz. Também me marcou muito quando minha terapeuta falou desse trecho do livro. Não li o livro todo, né, mas esse trecho me marcou. Para eu resolver o problema dos outros, da família, da sociedade, eu não posso ser eu. Tipo, not gonna happen. Não vai acontecer. Não tem como, não dá.
eu vou ter que me matar em vida. Não. Exatamente. Eu fiquei pensando nisso também, porque era uma coisa que eu sentia muito com a minha família, de eu posso até deixar eles mais felizes, né, seguir a cartilha, fazer o que eles quiserem, mas o que que vai acontecer comigo, né, nesse meio do caminho, assim. E eu já não estava muito bem lá da cabeça e tal, depois de todo o rolê com a minha primeira namorada, que foi bem pesado, assim. E aí eu fiz, inclusive, o caminho inverso da Gabi, que foi, Gabi falou, sou assim, né, vou enfrentar essa barra, mas na época eu lembro que eu não conseguia, assim, aí eu meio que guardei e eu era quem eu era, mas só na internet, assim, dentro de casa não. Então, até me identifiquei com a Ana também, que falou que conversava muito com as pessoas na internet, se relacionava muito bem na internet, né? Mas em casa, no meu meio de convívio normal, eu era mais na minha. E isso era muito estranho, assim. Até hoje, na verdade, eu sinto que eu tenho essa dualidade, assim. Eu tenho a Carolina que mora aqui e tem a Carolina que vive Eu a sou assim vida, também. sabe? É muito complicado, assim. Eu não Estamos consigo juntas as ser duas. completamente eu em todos os lugares. É uma coisa que eu estou em processo ainda de, assim, me assumir. Para mim, para boa parte das pessoas que eu conheço, tá ok, mas tem círculos que ainda tem um apagamento, tipo, não quero que você fale disso. Tipo, o que é isso que você está falando aí na internet? Para que é isso? Daí eu já sinto aquela resistência e me encolho. Ainda tem uns momentos que eu me encolho. Sim. É um processo que é extremamente importante, mas ele é difícil mesmo, né, gente? Não é fácil, porque o tempo inteiro estão lembrando a gente de que é errado o que a gente é, de que é proibido, que a gente deveria morrer. Tem um monte de discurso de ódio, ainda mais desde 2018, né? Quer dizer, já existia antes, tanto que vocês sabem quem foi eleito. Mas ele tá aí, né? E tem todos esses seguidores dele, e a gente tá o tempo inteiro se sentindo acolhida não, ao contrário, encolhida, Acuada. né? Porque é difícil. Acuada, as palavras fugiram. Mas, cara, eu acho que a partir do momento em que eu juntei os meus textos também para publicar esse livro que eu publiquei, né? Que fala sobre relações entre mulheres, que fala sobre essa solidão, que ela tem a ver também com não se sentir pertencente, não ter referência, né? Eu acho que isso também me fortaleceu de alguma forma, né? E eu tento o tempo inteiro levar isso comigo também. Eu lembro, eu falo, não, pera, eu já fiz isso, eu já assumi para todo mundo, né? Já tá aqui, tá escancarado. Eu preciso me lembrar de que a minha existência, ela é possível e também ela é necessária, né? Então eu fico o tempo inteiro tentando lembrar disso, porque lá atrás, era o que eu estava falando, eu fui contar para as minhas amigas da faculdade chorando, chorando muito. E isso eu já tinha, o quê? 19, 20 anos. Lembrando que eu fiquei com uma menina com 15, né? Então eu fui contar chorando para elas. Uma amiga até achou que eu tava grávida, porque eu tava fazendo maior. Ai, preciso te contar um negócio, você não vai acreditar. Eu tava com muito medo, muita vergonha, né? E, e até então, quando eu entrei na faculdade, eu entrei namorando, né, com a Marina. E eu tinha um colarzinho com um anel de coco, tá? É um clássico. Mas eu falava que era o meu namorado, que ele se chamava Guilherme. Tipo, e o Guilherme nunca aparecia no rolê, né? Ele nunca tava nos bares, ele nunca tava nos encontros, porque ele não existia, na verdade, né? Então, até esse processo acontecer foi muito longo, foi muita terapia na cabeça, foi muito sofrimento também. Mas eu acho que eu tenho me sentido ultimamente do tipo, cara, eu já enfrentei minha mãe com 15 anos, eu já enfrentei um monte de olhar feio, né? Eu ando de mão dada na rua agora. Morro de medo, né? Não tô falando assim, ai, que fácil, né? Não garanto que eu não vou voltar com uma porrada na cara. Mas eu tô sempre tentando existir e mostrar que isso é possível também para quem for, sabe? Então, por exemplo, eu fiz uma entrevista de emprego recentemente e foram 7 entrevistas para esse mesmo trabalho. E aí, durante as próprias entrevistas, eu já fiz questão de deixar isso claro. Eu perguntava como que é a política de diversidade dessa empresa. Porque eu sou lésbica e isso não pode ser um problema. Tipo, eu não quero que isso seja um problema. Eu não quero que existam olhares feios, eu não quero que isso seja uma questão. Então, para eu trabalhar aqui, eu gostaria que fosse um ambiente assim, sabe? Eu acho que eu cheguei num lugar que eu não tolero mais certos tipos de silenciamento, sabe? E esse é um deles, assim.
muito importante ter o acolhimento no trabalho, né? Para mim, eu sou servidora, né? E eu só consegui falar isso no meu trabalho a partir do momento que chegou uma nova colega que também é abertamente bissexual. E foi uma coisa tão louca, assim, tão boa, tipo, nossa, caramba, né? A gente tá realmente em todos os lugares. Que alívio, eu também posso existir aqui. A gente estava conversando um dia no trabalho, né? Foi antes da pandemia, inclusive saudades, né? De ficar batendo papo no intervalo do expediente, né? E essa minha amiga comentou, não, antes de casar com fulano, eu namorei fulana por muito tempo, não sei o quê. Ela abertamente falou, eu sou bissexual. Antes de me casar com o meu atual marido, eu tinha um relacionamento super longo com uma menina. Tipo, foi no momento que eu tive abertura para falar disso. Porque eu sei que em algumas unidades do judiciário, serviço público em geral, né, municipal, estadual, federal, é terrível, né? Você não pode. Eu teve o caso de uma funcionária de cartório no litoral de São Paulo, que era trans e lésbica. E a família dela, a história dela, inclusive, ela contou na página oficial do tribunal. Foi lindo, né? Ela ter essa abertura para poder contar e falar. No tribunal tem LGBT, sim, no serviço público tem LGBT. E ela contou a história dela, tipo, uma dor, assim, gigantesca, porque a família dela, muito religiosa, a internou numa clínica para fazer terapia de conversão. Conversão de expressão de gênero e de sexualidade, foram os dois, né, por ser trans e lésbica. E uma loucura, assim, uma loucura, né, como que isso pode ser violento, como que isso pode matar, como que isso pode matar, fisicamente, como pode matar. Mas foi potente ela ter falado isso num canal oficial. Ter botado a cara e falar, não, tem LGBT no tribunal, sim. E ainda vou ver o dia que vai ter visibilidade de LGBT nos órgãos públicos. É uma coisa que eu penso muito, sabe? Já até pensei em fazer. Gente, vamos nos levantar e mostrar quantos nós somos aqui. Total. Gente, eu esqueci de falar para as pessoas que estão assistindo que daqui a pouquinho a gente vai abrir para perguntas. Então, se vocês quiserem já ir mandando algumas questões aí no chat, daqui a pouquinho a gente vai ver. A gente vai separar 10 minutinhos finais para ir respondendo. Continuando essa questão do trabalho, e pensando também nesse processo, né, que eu acho que é um processo, eu não sei se vocês veem assim, mas eu sinto que eu ainda estou no processo, apesar de já ter passado por boa parte dele, assim, ainda tem muitas questões que às vezes me travam ainda, e acho que essa do trabalho, inclusive, é uma delas, assim. Eu não me formei ainda, né, mas eu tô indo, eu vou formar acho que no ano que vem, e eu sou professora, então é um medo também que eu tenho bastante, assim. E aí, mas eu já tive alguns exemplos de lugares que a gente é aceito, sabe? Mas em outros também não. Então, eu fiz estágio num lugar que eu nunca falei sobre isso com pessoas que estavam trabalhando lá como superiores, né? Eu tinha bastante medo, assim, de sofrer alguma represália, e isso era bem estranho, assim. Eu gostava muito de lá, mas ao mesmo tempo você sente que não tá tudo bem, então você fica meio acuado, encolhido, né? E ao mesmo tempo, quando eu estava numa escola, eu nunca falei sobre, mas eu acho que acabou ficando óbvio em algum momento. E no final do ano, os meus alunos, quando eles se formaram, eles falaram para eu levar minha namorada para festa. E aí foi super fofo, assim. E era uma turma de EJA, né? Eles eram todos mais velhos. Enfim, a gente sabe que talvez essas pessoas que já são mais velhas, viveram em outras épocas, outros momentos, eles têm mais dificuldade de aceitar algumas coisas. E eles foram super receptivos só por gostarem de mim. Então, isso foi muito importante também. Mas eu ainda estou nesse processo, assim, sabe? Tentando equilibrar as coisas e me mostrar mais, sabe? Ai, gente, eu acabei de receber aqui, ó. A mesa é até meio-dia e 35. Achei que era até meio-dia e 25. Não, meio-dia e 15. Temos meia hora Temos ainda, mais né? tempo, então. Que ótimo. Tem muito assunto. Eu queria perguntar para vocês uma coisa que aconteceu comigo, e acho que, pelo visto, aconteceu com a Gabi também, mas sobre heterossexualidade compulsória. Não sei como é que é a relação de vocês com isso, mas eu queria comentar que, ainda falando de processo, até acho que uns 2 anos ou 3 anos eu ainda achava que eu podia ter interesse por homens,
E aí eu até tentei me relacionar e cheguei a namorar e tal. Não foi muito promissor, assim, foi um pouco estranho. Mas na época eu achava que estava tudo bem. E uma coisa que eu percebi depois de um tempo era que todas as vezes que eu estava passando por alguma situação muito complexa dentro de casa, por conta da minha sexualidade, eu arranjava um namoradinho, assim, para ver se dava uma abafada. Não sei se vocês já fizeram alguma coisa assim. E aí eu fiz isso até eu tinha acho que 20 anos. Então, mesmo depois de tanto tempo, depois de já ter passado por me assumir outras vezes, igual eu falei aqui em casa, aí eu ainda ficava nesse processo de vai e volta. E isso me fez sentir muito mal também. Eu sentia que eu era meio indigna de falar depois que eu sou lésbica, porque eu já me relacionei com homens. E que por algum tempo eu achei que eu podia ser bi, talvez, ou quisesse ser só pra ver se tinha mais chances de algum dia eu terminar com o cara, sabe? Não sei se vocês já sentiram isso. Nossa, super. Muitas vezes, Carol, me identifiquei muito com o seu relato. E acho muito legal também que tô eu e a Clarinha aqui, porque eu sou lésbica e ela é bi. Então acho que a gente Sim, vai ter Vai ficar visões rico o debate. diferentes. Vão ser visões diferentes sobre esse tipo de situação, né? Porque o sim. que que aconteceu? Eu achava que eu tinha que me relacionar com homens desde cedo, né? Como eu disse pra vocês. Ah, será que eu gosto do Alexandre? Mas cheguei a namorar, né, com 2 meninos antes da Marina. Durou 1 mês e meio cada. Mas a minha mãe amava um deles, que chamava Lucas. Ela amava o Lucas, mostrava foto pra família, postava foto no Orkut. 1 mês e meio, tá, gente? Durou. E desde então, desde que eu comecei a namorar a Marina, depois, todo o caos que foi, ela ainda falava: Nossa, o Lucas era tão legal, né? Então eu sentia que se eu aparecesse com um homem a qualquer momento, eu ia reconquistar o amor da minha mãe. Depois de toda a merda que foi quando ela soube que eu namorava uma menina, né? Então, por algum tempo, afinal 15 anos, e assim, durou um bom tempo, eu achava que eu deveria fazer isso em algum momento de novo, caso eu quisesse estar próxima dela. E não só dela, né, gente? A sociedade e tudo mais. Então, o tempo inteiro eu sentia, assim, que isso poderia ser uma saída para algum tipo de mal que eu estivesse passando, pois lésbica. E também, por algum tempo, eu me forcei um pouco, né? Então, por exemplo, a primeira vez que eu tive uma relação sexual foi com uma menina, aos 15. E depois que eu terminei com a Marina, eu falei, eu vou ver como é com o homem. Aí eu tinha 19. E fui ver como é que era. E assim, né? Só que mesmo tendo sido, né, qualquer coisa, eu ainda forcei um pouco essa barra. Então eu demorei muitos anos pra entender que eu não era bissexual. Eu achava que sim, que isso deveria ser. Então, de alguma forma, não sei explicar exatamente, né, todos os porquês, mas eu acho que tinha uma coisa de querer fazer parte de alguma forma também desse rolê que todas as minhas amigas eram, né? Ainda não tinham tantos os nossos guetos, né? Os nossos espaços. Eu comecei, acho que quando eu tinha uns 20 anos, a conhecer mais meninas lésbicas e bissexuais e poder criar os nossos espaços, nossos rolês, nossos encontros. Então eu acho que até isso acontecer efetivamente, de eu começar a me sentir pertencente, eu tentava me sentir pertencente num lugar que não era meu e que eu achava que ia ser mais aceita aí, né? Então, por muito tempo, sim, eu senti a heterossexualidade compulsória batendo na minha porta. E digo mais, teve uma época em que eu não estava bem, enfim, meu pai tinha morrido, tinha terminado uma relação, tava na merda, assim, uma relação com uma mulher, né, que eu amava muito, aí já era outra namorada. E aí, eu era vegetariana na época, e aí, pra, de alguma forma, melhorar o meu sofrimento, ou então não pensar sobre o sofrimento todo que eu tava sentindo, eu buscava homens pra me relacionar e comia carne. Então eu me punia de alguma forma, assim, porque tava tudo tão ruim, né? Que eu falava assim, quer saber, foda-se. E eu demorei pra entender isso também. Foram anos de terapia pra entender que nessa época eu tava com um cara diferente todos os dias da semana, assim, e era ruim, não era legal, não era gostoso, era uma situação degradante, assim, sabe? Então, pra mim, essa relação com os homens sempre foi muito esquisita, muito... No início era uma coisa mais assim, quero fazer parte, depois foi assim, sei lá, foda-se a minha sexualidade, sabe? Eu tô errada, eu tô me sentindo culpada, então eu vou ficar com vocês, sabe? E aí até eu ir entendendo que eu não faço parte disso, não tem a ver comigo, isso me machucava, e que eu sou lésbica mesmo, né? Mas
até aí foi um longo caminho, assim. Um longo caminho. Acho que faz uns 5 anos, talvez, que eu não fico mais com homens. Para mim, do ponto de vista da bissexualidade, né, essa questão da heterossexualidade compulsória, ela se manifesta. Como que eu vou explicar? Né? Eu penso isso de a gente que é mulher bissexual ser sempre empurrada para viver pela metade, viver nesse limbo, sabe? Ah, e haja terapia para entender, às vezes, os processos que eu passo, né? Porque alguém falou aqui no chat, né, sobre a questão da não monogamia, e eu abri meu relacionamento atual, né? Eu sou uma mulher não monogâmica. Eu tenho percebido que eu gosto de ser assim. Não é uma coisa que foi aberto para satisfazer o homem da relação, é uma coisa que eu penso muito, tipo, será que isso não surgiu para satisfazer o lado masculino da relação, né? Não, eu gosto de não monogamia, é uma coisa que tem me interessado, me feito bem, né? É claro que tive episódios bizarros, assim, de abuso que eu já passei por conta da não monogamia, mas isso é assunto para outra live. Mas assim, como sendo uma mulher bissexual não monogâmica, eu me vejo assim, mais empurrada a ter outros relacionamentos no formato aberto com homens. Por medo também de preconceito de algumas mulheres lésbicas, claro que não são todas, mas algumas têm preconceito com bissexuais. Ah, não, você é bi, que nojo, não quero. Daí você fica assim, nossa, aquela mina é muito massa, eu queria muito beijar ela, tipo, ficar com ela. Se eu chegar e falar, tipo, eu sou bissexual, tomar uma puta de uma patada, tomar um chega pra lá, né? Você fica com medo. E daí acabam te empurrando, né? Vai ficar com homens. Eu percebo assim, mas caramba, né? Poxa, isso é viver pela metade, eu não posso viver minha sexualidade 100%. Sou 100% mina, então tem essa pressão para que você fique com o lado certo da coisa, né? Não. E quem é bi fica nesse limbo, fica sempre sendo empurrado para viver a sexualidade pela metade. Isso eu noto, isso eu noto. Isso eu noto que numa relação monogâmica, não monogâmica, aliás, sendo bissexual, você é empurrada a abrir seu relacionamento para um lado só. Depois você fala, caramba, né? E é duro de bater de frente contra isso, é um processo e haja terapia para você entender que não, tá tudo bem, você querer se relacionar com outras mulheres, fantasiar também, né? Que é uma parte da sexualidade, é fantasiar, né? Às vezes eu me pego pensando, por que em certas coisas da minha vida é mais fácil fantasiar com relações com homens? Tem que ver isso aí. Ter sexualidade compulsória também internalizado, né? Internalizado. Daí, de vez em quando me vê umas filhas, tipo assim, caramba, né? Você não tem direito de reivindicar a bissexualidade. Porque você tem um relacionamento estável com um homem. A fachada que todo mundo vê é só isso. Às vezes eu fico pensando assim, caramba, né? Eu tenho direito de reivindicar isso? E não é preciso passar por todo um processo interno de lembrar das minhas referências, né? De mulheres lésbicas, de bissexuais. Eu também tenho direito de estar nesse lugar. Mas é como eu falei no começo, é uma saída do armário constante. Às vezes até eu me empurrando de volta do armário, né? A heterossexualidade compulsória que acaba sendo internalizada no contexto de eu ser bissexual, acaba me fazendo fazer isso, de eu me empurrar de volta para o armário, tipo, não. Eu não vou viver mais pela metade, né? Mas rola muito disso, às vezes. Eu ficar, meu Deus, eu posso reivindicar nesse lugar. É complexo. Pode, sai daí, sai desse É o que eu tô armário. fazendo agora, né, Solô? Maravilhosa. Muito bom. Eu tenho uma coisa pra dizer sobre a não monogamia, já posso? Vamos lá, gente. Eu já tava até pensando em abrir os comentários. Tá, Acho eu que vou vai falar só porque a render. Clarinha citou também. Isso é uma questão bem complexa, assim, na minha cabeça, mas eu tendo a achar que eu não sou monogâmica, né? Quer dizer, eu sei que eu não sou monogâmica, mas às vezes também tento me encaixar aí na monogamia de alguma maneira. Mas o que eu ia comentar aqui é uma provocação, porque eu fico pensando muito sobre isso, né? Eu acho que a gente, por ser à margem, agora falando de mulheres lésbicas especialmente, a gente não tem muito referência de ter, sei lá, um relacionamento estável, em que você vai e almoça na casa da sua sogra e todo mundo te adora e a família te aceita. Então você pode né, andar de mão dada de boa na rua,
você pode abraçar os pais da sua namorada, você pode ter, né, a ideia de, sei lá, ter filhos de uma forma tradicional, né? Então, assim, tudo isso falta pra gente de referência. E eu fico me perguntando, porque desde muito cedo eu me senti não monogâmica, né? E aí eu fico me perguntando o que que veio primeiro, né? Se a minha não monogamia, de fato, ou se eu já entendi desde cedo que eu não tinha chance de ter relações tradicionais, de ter uma relação monogâmica, nos termos, né, da sociedade, que envolvem tudo isso que eu citei aqui, e fico me perguntando, né, será que eu não sou monogâmica porque eu fugi da monogamia porque já me tiraram esse espaço desde muito cedo? Então, tipo, é isso, né? LGBTs são promíscuos, estão pegando sempre todo mundo, suruba, que demais. E tem um lado aí que é legal mesmo. Mas tem o outro que você fala, bom, mas o tempo inteiro isso? Será que eu quero isso? Então eu acho que eu também transito um pouco nisso. Às vezes eu sou monogâmica, às vezes eu não sou monogâmica. Então eu acho que tem aí um lugar de questionamento que eu me parei pensando, né? Eu estava conversando muito disso com uma amiga minha que ela é negra. E eu lembro que eu tava falando isso, eu tava falando, não sou monogâmica, adoro, tal. Aí ela falou assim, bom, eu ainda não vivi, né? Eu nunca tive um namorado, eu nunca tive um cara que me beijasse em público. Então eu acho que eu ainda quero viver isso antes pra dizer se eu quero ou não ser monogâmica. Eu quero poder ter a referência. E aí eu entendi que eu também passei por uma situação semelhante, não igual, óbvio, mas por causa da minha sexualidade, né? Eu nunca tinha tido essa possibilidade também, até o meu último relacionamento, que foi agora há pouco. Tipo, é isso, quando eu me descobri lésbica, a família da minha namorada não sabia, a minha família não aceitava. Depois, a mesma coisa no meu outro namoro, não tinha chance de conhecer a mãe da minha namorada, porque era segredo, então o tempo inteiro me escondendo, o tempo inteiro nos subúrbios mesmo, né? Relacionais. Então, é isso, quis trazer esse questionamento, porque é algo que me passa muito ainda na cabeça e eu não tenho certeza se eu tenho uma resposta certa para isso. Mas é muito importante a gente falar dessa questão de não monogamia, né? Porque para mim foi um pouco do contrário, né? Primeiro foi entendendo a sexualidade, depois pensar em abrir um relacionamento, porque no meu caso o motivo de abrir foi como um acordo porque relacionamento muito longo. E sendo uma mulher bissexual que está experimentando a não monogamia, a gente fica numa posição de sofrer violências absurdas, assim, inclusive majoritariamente por parte de homens. E esses dias eu até me peguei pensando, né? Falei assim, caramba, né? Uma mulher que é bissexual já é fetichizada pra caramba, né? Pelos homens. Aquele ser que serve para o prazer deles, aquele ser que só serve para fazer homenagem. Não é alguém que comumente um homem gostaria de ter do lado uma companheira. Nesse sentido eu tenho sorte, né? Porque eu tenho um companheiro que entende. Foi como um acordo e não é um cara que fetichiza, assim. Claro que ele é uma pessoa que mudou bastante, sabe? É bonito ver como as pessoas mudam e vão entendendo, tipo, puta merda, aquele monte de piada que eu fazia violento com ela, né? Vai fetichizar isso, né? Então é um campo de batalha também, o relacionamento sábio que eu tenho, é um campo de batalha. Mas é bonito ver o crescimento, né? Mas assim, fora dessa pequena bolha, vem a mulher bissexual como um acessório de homenagem, um instrumento de prazer. Esse dia eu estava pensando assim, caramba, né? Na geração das nossas mães, um pouco antes, né? O divórcio veio no Brasil em 77, né? Apenas em 77 pôde ter a possibilidade de divórcio. Antes era o desquite, ou seja, uma mulher que era desquitada, ela não podia se casar nunca mais. Eu pensei, caramba, a mulher em relacionamento aberto hoje é desquitada de ontem. Porque uma mulher desquitada não podia casar. Então os homens podiam fazer o que queriam, não tinha de ter responsabilidade afetiva nenhuma. Podia usar, podia abusar, podia fazer o que fosse. E daí eu pensei assim, caramba, uma mulher bissexual em relacionamento aberto é isso. Ela tá aqui para servir todo mundo, ela não importa. Uma situação de solidão assim muito forte. Que eu andei pensando assim, caramba, né? É uma coisa que me interessa na monogamia, mas eu também tenho de entender que isso me coloca numa posição terrível. Sofrer violências. E soma tudo, né? Quebra a mononorma sendo bissexual. E quebra a questão sagrada da monogamia. Também me coloca num lugar de sofrer violências assim
Não digo que é inimaginável, porque é muito imaginável, acontece muito, né? De violência assim que é até difícil nomear. Outra coisa que você sofre por ser quem é, né? Então é um processo de pensar, caramba, né? Eu não podia ter me aquietado. Vem a culpa, né? Eu não podia ter me aquietado, não podia ter aquietado o rabo e ficar do jeito que tá. Ela também cai naquele rolê, né, de pensar, eu tenho como reivindicar essa posição? Sabe? Eu tô botando minha cara no mundo e também tô num lugar de sofrer violência absurda. É uma coisa que eu me pego pensando também, é outro processo que tá em andamento pra mim, né? E tomo terapia, vamos de terapia, porque Haja esse é terapia. Haja terapia. Engraçado que, já pegando essa pergunta, né? Foi da Natália Cavalcante. Ela perguntou o que a gente pensa sobre não monogamia, né? Se nós somos. Falando por mim, eu nunca me senti compelida e impelida a falar, a pensar sobre. Mas ao mesmo tempo é uma coisa que eu fico pensando que talvez seja por conta de não ser um assunto que as pessoas meio que olham estranho até se você pensa, né? Então, eu nunca nem parei para pensar sobre, assim. Eu sempre me coloquei no lugar de monogâmica e confesso que a ideia de abrir um relacionamento, ficar com outras pessoas até me incomoda hoje. Mas acredito que não seja pela não monogamia em si, mas por até inseguranças, questões minhas, que haja terapia, né? Também tentando melhorar. Mas eu penso também que tem muito a ver com o jeito tradicional que a gente vê as coisas, assim. Acho que parte de não pensar sobre isso. Não chega a ser nenhuma uma coisa minha, sabe? E uma coisa que a Natália perguntou também é se vocês fazem leitura sobre não monogamia. Vocês têm alguma indicação, gente? Tem uma poeta que, inclusive, vai estar aqui nesse festival mais tarde. Não lembro exatamente o horário da mesa, acho que é 5 e pouco, que é a Bárbara Ismênia. Ela tem algumas publicações em que ela fala sobre isso e ela estuda bastante isso, então acho que vale acompanhar ela e ela com certeza vai ter mais dicas sobre isso. Eu até conversei com ela recentemente sobre, mas eu não tenho de pronto assim alguma coisa para indicar, mas é um assunto que me interessa também, inclusive concordo com a Natália que falou alguma coisa do tipo, pra que seguir relações tradicionais? A gente já é fora da norma. Sim, eu concordo, é isso aí. Se já somos fora da norma, por que então criar uma outra forma de relação que fuja à norma? Eu acho que é o ideal mesmo, porque no fim das contas a gente nunca vai se encaixar num padrão, né, heterossexual, da forma como é, tudo isso. Eu acho que a gente já é dissidente por si só, Sim. a gente já existe de fora, então qualquer relação que a gente tenha já não vai ser uma relação tradicional. A questão que eu levantei foi Vamos mais fazer essa outra de... coisa, né? Mas era só essa de tipo, beleza, eu quero pelo menos sentir que eu posso fazer alguma coisa que me disseram que eu não podia fazer. E aí depois eu saio correndo, eu faço algum outro tipo de quebra aí, né? Mas eu acho que tem essa dualidade, né? Até onde eu posso ir porque me disseram que eu não posso, e até onde eu quero criar coisas novas e eu vou criar, só por ser lésbica, só por ser bissexual. A gente já tá criando novos formatos. Eu acho isso maravilhoso, eu acho isso importantíssimo, inclusive. Mas enfim, sigam a Bárbara Ismênia, ela tem bastante coisa para falar sobre isso. Sim, tem a Bárbara. E também, é que agora eu não vou me lembrar qual que era o Medium, mas tinha um Medium feito por mulheres que fala só sobre não monogamia. E faz tempo eu até postei um texto no meu Facebook, quando a revista surgiu. Era um texto muito legal sobre não monogamia e mulheres. Mulheres não monogâmicas. E uma das autoras da matéria, ela falava como é que foi, né? Ela abriu o relacionamento e ela se relacionar com vários caras. Que é uma coisa que a gente não tem. Ela, eu acho que também era bissexual, né? E ela abriu o relacionamento, ela tava em relacionamento com um cara, depois ela abriu para se relacionar com outro. É uma perspectiva, assim, que para muitas mulheres bis, né, fica essa interrogação. Mas cadê a referência, né? A gente que não é não monogâmica se relaciona com homens, com mulheres, né? Com dois gêneros, né, nesse caso. Não necessariamente homens e mulheres, né? Bissexualidade pode abarcar muito mais que isso. Mas, assim, no caso dela, ela se relacionava com homens e com mulheres. Ela abriu o relacionamento para se relacionar com o cara que ela estava e um outro. E a problemática que foi, assim, é uma coisa que eu me sinto carente de referências. Como é que é nesse contexto específico? Ninguém fala. Uma mulher que se relaciona com vários homens, sendo ela hétero ou bi, tem um estigma gigantesco.
Eu penso assim, caramba, mas como é que fica essa referência? E uma mulher que está com um cara e abre relacionamento para se relacionar estavelmente com outra mulher? Então vai um trisal. Como é que fica isso, a questão da fetichização que o cara pode fazer com as duas? E uma mulher bi que está se relacionando com duas mulheres? Eu fico pensando, caramba, né? Tem todas as problemáticas típicas, né? Me sinto carente dessas referências. Parece que essa revista veio para tratar dessas questões. Eu acho que se procurasse no Google Medium, não monogamia, alguma coisa, revista, pode ter alguma coisa, porque eu já vi essa publicação no Medium, e é bem recente. Vou tentar É procurar e verdade. botar no meu Insta. A Isis está falando aqui também que ela vai lançar, né, uma publicação. Isso. Ah, que legal, eu vou seguir. Achei muito massa. Vou dar uma olhada também, muito legal. E deixa eu aproveitar para responder a Bruna, que ela perguntou aqui, acho que Sim, 2 vezes eu não, não consegui responder. né? Eu cheguei a publicar a revista eletrônica que eu mencionei, do meu TCC. Ela chamava Plano V, que era V de vadia, V de vagina, V de vulnerável, V de várias coisas. Mas a gente acabou tendo que encerrar, né? Então ela durou acho que 1 ano, mais ou menos, logo depois do meu TCC, e a gente encerrou. Mas eu posso ver se eu acho aqui algum material dessa época e te mando, enfim, podemos conversar. Tem uma pergunta da Juliana. Ela falou assim: qual a importância para vocês, individualmente, de assumir essa identidade política? E, Assim, para mim, a questão de assumir identidade política foi entender que é realmente tudo na vida é político, né? Tudo na vida é político. Então, não tem como dissociar. O fato de eu existir do jeito que eu sou, de me relacionar do jeito que eu me relaciono, de pensar como eu penso, já é política. Então, é vital. É vital se eu tiver de sair do armário todo santo dia que seja. Porque é político. Não tem outro caminho. Eu fui entender a questão de tudo ser político quando comecei a frequentar o clube da escrita para mulheres, né? Que a Jarid falava. E fala, né? Tudo é político, a escrita é política, viver como mulher é político, tudo é político. Então, ser do jeito que a gente é político. Então, por mais que seja difícil os processos, por mais que muitas vezes eu me sinta encolhida e acuada, não vou deixar de ser quem eu sou, é político. Então, eu resumiria no sentido de ser vital, é vida. Na hora que eu não puder existir mais do jeito que eu sou, estou morta em vida. Então, não tem outro caminho. Eu concordo bastante com a Clarinha e eu acho que tem também uma coisa de referência, né? Isso que a gente estava falando, a gente teve tanta ausência disso, né? Na escola tinha uma bissexual que era mal vista, né? Então, eu acho que eu tento fazer isso na literatura também, né? Todas as minhas personagens são lésbicas. Vai chegar um momento que eu não vou querer só escrever sobre relações lésbicas, mas eu acho importante que isso tenha acontecido nesse meu livro, eu acho importante falar sobre isso. Os relatos, né, os retornos que eu recebo de mulheres lésbicas e bis de todo o Brasil são muito legais por isso, porque elas se veem ali, e aí nisso eu também me vejo, né, porque é uma troca da gente conseguir, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui nessa mesa, a gente está trocando as nossas referências enquanto pessoas lésbicas e bissexuais que justamente estão se posicionando dessa forma, né? Então a gente se posicionar é político também por uma questão de existência, tanto essa própria que a Clarinha falou, tipo, se eu não me posicionar eu não existo, quanto de poder ver, olhar para o lado e se identificar e falar, nossa, também vivi isso, nossa, isso é possível, nossa, eu posso Total. ter uma relação, então, que seja dessa forma, eu posso, então, quebrar com a relação e ser dessa outra forma. Caramba, tem outras, né? Como E a gente tem um monte de complexidade, só essa discussão de monogamia, não monogamia, né? Relação tradicional ou não, lésbica, bissexual, heterossexualidade compulsória, tem um monte de temas e coisas que formam a nossa personalidade, formam quem a gente é pro mundo e que eu acho muito importante a gente poder se ver, se espelhar, se identificar, pegar uma na mão da outra e falar, cara, eu também vivi isso, que importante a gente falar sobre isso. Então, isso dá força pra gente viver também, isso dá força pra gente não voltar pro armário, pra gente não se esconder, pra não... justamente a gente não deixar que essa violência toda que acontece o tempo inteiro acabe com a gente, né? Eu acho que são sempre
pulsões assim de vida, são sempre lugares de encontro políticos que fazem com que a gente continue firme e forte aí, pelo menos tentando. A gente ter chão, né? Ter onde se apoiar é político, né? Eu temo muito o dia em que, sei lá, isso desaparece das nossas vidas. Tenho muito medo, realmente muito medo de a situação no Brasil, especificamente, ficar tão ruim para nós que a gente seja forçada de volta para a área. Eu tenho muito medo. Então, por isso que a gente está fazendo aqui é colocar um tijolinho a mais, sempre, todo dia, para impedir isso. E inclusive eu vou fazer aqui uma rápida merchan. No meu Instagram eu sempre coloco de tempos em tempos relatos de escritoras lésbicas e bissexuais e pansexuais sobre isso que a gente está falando, né? A descoberta da sexualidade, também a descoberta da escrita. Então, são pessoas que escrevem e que elas estão contando ali um pouco sobre como é que a sexualidade atravessa as vivências delas. A Clarinha tá me devendo, né? Um relato. Inclusive, o que eu falei aqui é o rascunho todo do que eu pensei em escrever. E tava entalado, sabe? Assim, puta, agora eu vou falar daquele episódio lá do bullying. É muita coisa, né? Que bom. Foi esqueleto do que eu vou postar. Ai, eu tô muito feliz que você falou tudo isso. Eu tô ansiosa pelo seu texto. E eu tô feliz demais com o espaço. Lá tem um monte também de relatos e é sempre legal ver como as pessoas se identificam de formas diferentes também. Então é isso, referências diversas, assim, de mulheres muito diferentes também, mas que têm em comum essa margem, né, na sexualidade. É isso. Sim. Eu fiquei lembrando que quando eu comecei a me relacionar com a minha primeira namorada, quando eu tinha 15 anos, eu falava muito pra ela assim, ai, não sei pra que as meninas que são lésbicas, elas ficam batendo nessa tecla, eu não entendo essa necessidade de falar que é lésbica, pra quê? Você já é, não precisa mostrar, assim, e olha onde a gente tá hoje, né, onde eu tô hoje, todo o trabalho que a gente tem feito, assim, então eu acho que a minha cabeça mudou muito desde aquele primeiro contato que eu tive, e hoje eu percebo também que a gente não se posicionar, a gente não se abrir para esse tema, não falar para as pessoas, é um jeito da gente ficar dentro do armário e se silenciar, e é uma violência também. Né? Era um jeito que eu encontrava naquela época de não ter que confrontar, eu acho, esse assunto, esse sentimento. E para mim era mais fácil, né? Porque é mais fácil a gente não falar sobre. Assim, a gente não sofre, né? Com as outras pessoas, porque eu acho que internamente acaba assim tendo esse sofrimento. Então eu acho que se assumir, né, como acho que ela perguntou também, porque ela não viu, eu sou lésbica, então acho que se assumir lésbica é isso, é resistência e é existência, né, a gente poder falar que a gente está aqui, e é isso, eu não vou desaparecer porque talvez outra pessoa não goste, ou acho que não pode, eu não quero saber, eu tô vivendo a minha vida e é isso mesmo. Então, acho que as coisas mudaram muito também de um tempo para cá. Porque eu já fui essa pessoa que achava desnecessário fazer esse away em cima de sexualidade. Mas era só um jeito de me violentar também, de me silenciar. Total, e eu vejo isso muito familiares, sabe? Especialmente, alguém perguntou aqui, falando rapidinho da questão intergeracional. O pessoal mais velho, quando pensa em LGBT, né? Nos antigos GLS, aquela coisa, fulano era gay desde o tempo do Guaraná com rolha. E não ficava dando pinta, não ficava desmunhecando. Sabe aquela coisa? Não dava pinta. E meu PC ouvindo isso, né? Pra que ficar aí afetado? Ela era sapatão, mas não ficava se mostrando muito. E era complicado também na questão das mulheres lésbicas e bissexuais, década de 80, essas coisas assim. Tinha um gueto menor ainda, né? Quem é de São Paulo com certeza ouviu da história do Ferros Bar, né? Que era o bar onde se reuniam as lésbicas, foi o Stonewall brasileiro, né? A revolta do Ferros Bar, né? Era um gueto menor ainda do que o da comunidade gay, tinha mais espaço, né? Porque eram homens. E as mulheres lésbicas e bis eram ainda mais empurradas para um gueto menor ainda, né? E não podia nem aparecer, não podia nem aparecer. E a maneira que elas encontraram de resistir, de resistência, era de seguir uma questão de um pouco mais de estereótipo, né? Os homens gays podiam não dar pinta, nossa, ele era gay, mas ele não dava pinta, legal, ele não dava pinta.
Mas para as mulheres não tinha nem essa possibilidade, né? A gente era empurrada para o gueto, que a maneira de resistir era, não, a gente vai dar pinta, assim. Mas era um gueto muito menor e o risco era muito menor. Estudando a questão da lesbianidade, da bissexualidade, antes da nossa geração, eu percebi muito isso. Os homens, eles eram louvados por não dar pinta. As mulheres não podiam nem existir. Não existe, é chiu. E a maneira de existir era de confrontar mesmo. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai dar pinta assim, a gente vai se reunir aqui no Ferros Bar. Nós somos lésbicas, bissexuais, nós amamos mulheres. E a gente vai bater de frente com isso, porque a gente está sendo empurrada para um gueto tão menor que para a gente não tem nem essa possibilidade de não dar pinta. Eu notei isso estudando, né? E vendo relatos das nossas mais velhas, né? Não tinha como. Ou você desaparece de uma vez, né? Ou vai botar a cara a tapa. Vai fazer o Stonewall brasileiro? Para os homens, não. E eu acho que ultimamente, hoje em dia, eu acho que tá um pouco mais aberto isso, assim, vejo, por exemplo, nos amigos do meu primo mais novo, nas escolas e tudo mais, eu acho que a sexualidade tá mais fluida, o gênero tá mais fluido, as pessoas estão... a maioria das pessoas já nasce bissexual, aquelas. Mas é tipo, eu acho que tá um pouco mais fácil e isso tudo vem de também, né, as conquistas que a gente vai tendo cada vez mais e sempre. E por isso que a gente continua, né? Mas a questão das gerações mais antigas, eu não noto isso. Agora. Sim. Do não poder dar pinta, não. Gente, ai, mas dá pinta. Mas precisa... Deu uma cortada aqui. Vamos encerrar. Vamos, a gente precisa encerrar agora. Mas, gente, continua aí, que vai ter outras mesas. E vai ter mais dele também. Assistam as outras meninas. Nossa, maravilhoso. E, gente, muito obrigada por vocês terem topado essa doideira. Agradeço mais comigo, convite, a companhia. Gente, é isso, então. Agradeço a vocês, ao Clube Lésbicos, pelo convite. Foi muito maravilhoso. E espero também conhecer mais o trabalho de vocês, que também é incrível. Muito obrigada. Gente, obrigada, foi maravilhoso. Obrigada pelo convite, pelo acolhimento, pelo espaço. As pessoas que estavam aqui ouvindo a gente também, pelo acolhimento maravilhoso. Foi potente. Foi mesmo. Obrigada pelo encontro, Clube Lésbicos, vocês todas. Eu vou acompanhar o festival hoje o dia inteiro, que são 10 horas aí de muito conteúdo maravilhoso pra gente. Para acompanhar. Importante demais isso acontecer. E, gente, me sigam aí no Instagram, vamos conversar sempre. E o resto do pessoal, Obrigada, viu? Gente, obrigada.